Boa noite, está começando mais um programa Filomena em Pauta, um programa da Igreja Católica do Santuário de Santa Filomena, Sorocaba, São Paulo. No programa de hoje, que está sendo gravado, vamos conversar com o padre Odair José Defina, da paróquia de Santa Bárbara de São Paulo, da Diocese de Santo Amaro, São Paulo. Sobre o tema, apresentando a Páscoa, a mais importante festa cristã. Eu sou Robson Rodrigues e começa agora o programa Filomena em Pauta. Muito bem, já estamos de volta aqui, já nos estúdios aqui, nosso programa gravado hoje, já recebendo aqui em nossos estúdios o padre Odair José Defina, da paróquia de Santa Bárbara de São Paulo, da Diocese de Santo Amaro, São Paulo. Seja bem-vindo, obrigado, padre, pela sua presença. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse programa Filomena em Pauta. Segunda vez já, né, padre? Eu estou aqui, né? E a outra vez eu estava bem longe, eu morava no Mato Grosso do Sul, né? Diocese de Dourados. Legal. E agora eu estou mais próximo, né? Estou em São Paulo, Legal. Paróquia Santa Bárbara, Diocese de Santo Amaro. Muito bem. E sou também padre salvista, faço parte então da fraternidade Muito bem. Jesus Salvador. Lembrando que na primeira vez que o senhor esteve aqui, falamos sobre a devoção de Santa Filomena, é isso? Exatamente, Muito que é uma bem. devoção muito enraizada na minha Legal. vida, né? A devoção a Santa Filomena. Sim. Me acompanha, né? Desde quando eu era seminarista, conheci Santa Filomena, me encantei por ela e aonde quer que eu esteja, eu divulgo essa devoção. Que bom. Boa noite também, Aletéia Pirilli. Boa noite, Robson. Boa noite, padre. Ficamos muito felizes em tê-lo aqui com a gente novamente. Robson, olha só que interessante. Vamos lá. Nos 2 programas estive presente com o padre Odair. É verdade. Que bom, é isso aí. Eu tive a alegria de entrevistá-lo quando ele veio Isso. aqui com o pessoal dele, né, com os peregrinos, vieram para cá. Foi muito gostoso o programa que nós fizemos. E não tenhamos dúvidas que hoje também será no mínimo igual. Com certeza. Muito obrigada, padre. Lembrando que o tema de hoje é Páscoa, né? A mais importante festa cristã, né, padre? E logo já de cara para os nossos amigos, né, que nos acompanham em casa, né? Qual é o sentido da Páscoa para os católicos? O sentido da Páscoa, né, para nós católicos, eu posso dizer que é um sentido muito profundo, porque a Páscoa nos acompanha todos os momentos da nossa vida, porque a palavra Páscoa significa passagem e todos nós estamos nessa passagem, né? Somos peregrinos, né? Então não só para católicos, né? De católico de forma especial, porque nós damos, né, um ênfase, né? Vamos dizer assim, um ápice, a Páscoa para nós é um ápice, né, da nossa fé. Mas Páscoa é para todos, né? Não só para católico, não só para protestante ou para outra religião, mas todos nós que estamos nesse mundo, nós estamos vivendo a Páscoa. Querendo ou não, a nossa vida é uma Páscoa. A nossa vida, ela é uma passagem, né? Estamos aqui por um tempo, mas nós não fomos feitos para este mundo, né? Então nós estamos nessa passagem. Mas voltando à pergunta, né? Sim. Vamos trazer então essa pergunta Ok. no nosso contexto, né, cristão, nosso contexto católico, Ok. né?
eu posso dizer assim que a Páscoa, ela não começa com o cristianismo, né? A Páscoa não começa com os cristãos. A Páscoa, ela, né, vem antes, né? O termo Páscoa já é celebrado no Antigo Testamento, né? Então, para que as pessoas possam entender bem, né, que a Páscoa, porque às vezes a gente pode imaginar assim, a Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Começou com Cristo. Sim. Mas na verdade, né, esse termo, né, de Páscoa já era uma celebração, né? Já existia toda uma solenidade já, né, antes mesmo de Cristo, né, era já celebrado pelos judeus, né? Foi o próprio Deus, né, que pediu para que celebrasse a Páscoa, né? O que é a Páscoa? Foi a passagem, né, do povo de Israel que estava sofrendo nas mãos do Egito, né, nas mãos do faraó do Egito, né, e eles foram libertos dessa escravidão, desse sofrimento, e eles passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto, sendo conduzido por Moisés. Então, houve uma passagem, né, houve uma Páscoa, e aquele fato foi tão marcante, aquele fato foi assim, um significado tão profundo, né, que todos os judeus então começaram a celebrar, né, esse fato da Páscoa. Isso foi essa passagem então da escravidão do povo de Israel, né, a escravidão do povo que estava sofrendo no Egito para a terra prometida, para a sua passagem, né? Muito bem. E não tem como não falar, né, padre, quando se fala de Páscoa, a gente lembrar do quê? Da Semana Santa, né? E no que consiste a Semana Santa? Olha, vamos dizer assim, de forma breve, a Semana Santa, ela é a última semana que Jesus passou aqui nesse mundo, né? Então, falar de Semana Santa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo memória, né? Nós estamos celebrando, nós estamos recordando, vivenciando, vamos dizer assim, né? Aquilo que Jesus passou, aquilo que Jesus, vamos dizer assim, sofreu, aquilo que Jesus, né, é o seu triunfo também na ressurreição. Então, a Semana Santa, né, em breves palavras, nós podemos dizer, é celebrar a última semana que Jesus passou aqui nesse mundo conosco, né, antes de sua morte. Muito bem. E por que, né, a Semana Santa é chamada de Semana Santa? Nós podemos dizer, né, que ela é chamada de Semana Santa porque é o ápice da nossa fé, né? Dentro da liturgia da igreja existe apenas 2 ciclos litúrgicos. Então, toda a liturgia da igreja, ela é conduzida, ela é movida dentro de 2 ciclos, né? Então, o primeiro ciclo é o ciclo do Natal, né? Onde nós celebramos com toda a solenidade o nascimento de Jesus, e depois disso nós temos o segundo ciclo, que é o ciclo pascal, né? Que é a ressurreição. Então, a igreja, ela celebra com toda liturgia, né, com toda a solenidade necessária, esse tempo forte para nós católicos, né? Então, por isso que é chamado de santa, né? Foi aquele momento, né, onde que é o ápice da nossa fé, onde Jesus, né, se entrega por nós, morre por nós e também ressuscita. Então, por isso que é chamado de Semana Santa. Falando de Semana Santa, também lembramos também de um outro tempo, né, que é o Domingo de Ramos, né? E o que a igreja celebra no Domingo de Ramos? Então, o Domingo de Ramos, né, é logo após o tempo quaresmal, né, que foi o tempo que Jesus foi conduzido. 40 dias. 40 dias, né? Jesus foi conduzido no deserto pelo Espírito Santo, né? E lá ele foi tentado por Satanás, né? E nós, assim, então, no Domingo de Ramos, nós estamos dando abertura à Semana Santa, né? Então, a Semana Santa, ela se inicia, né, com a liturgia do Domingo de Ramos, né? Okay. Então, o que é o Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos, nós estamos celebrando a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, né? Então, basicamente, Domingo de Ramos, né, a igreja, né, está celebrando, né, fazendo memória dessa
entrada triunfante, essa entrada, né, solene. Jesus entra em Jerusalém e ele é acolhido como rei, né? E assim também trazendo para a nossa vida, né? Nós também estamos lá, né? Vivenciando aquele momento que Jesus entra em Jerusalém, acolhendo Jesus como nosso Senhor, acolhendo Jesus como nosso rei, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos redimir, aquele que está conosco, né? E uma expressão também muito forte no domingo de Ramos, né? Sem dúvida alguma, é os ramos, né? Porque Sim. foi algo que o próprio povo, né, lá de Jerusalém estava fazendo. Cada um pegou um ramo na mão, né? Sim. E eles estavam saudando Jesus com um ramo na mão e dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? Exato. Interessante também que, de repente, a pessoa que está nos acompanhando, né, pode Sim. até questionar, Claro. mas o que significa essa saudação, né, que é tão comum, né, na Nós nossa cantamos igreja, isso nós também, né? cantamos, né, Isso. na liturgia da missa, né, no Exato. momento do santo, né, sempre nós usamos essa expressão Hosana, né, Sim, nos sim. acompanha em toda a missa, né? Então, Hosana, né, a palavra Hosana significa uma súplica. Senhor, vem nos salvar, como se fosse uma súplica também, como se nós tivéssemos pressa do Senhor vir nos salvar. Senhor, vem nos salvar agora, né? Então esse é também um simbolismo. Nós estamos aclamando Jesus, né, como Rei, como Senhor, aquele que entra triunfante em Jerusalém, mas naquele mesmo momento nós estamos clamando Hosana, ou seja, nós estamos pedindo: Senhor, vem nos socorrer, Senhor, vem nos salvar agora. É neste momento que nós precisamos do teu socorro, né? Então nós, com o ramo na mão, estamos acolhendo, saudando e, ao mesmo tempo, nós estamos suplicando, pedindo o socorro do Senhor, que Ele venha então com o seu poder, com a sua graça, nos salvar em todas as nossas aflições, em todas as nossas angústias. Muito bem. Lembrando, né, que nós já vimos aqui em nossos programas anteriores, né, que a utilização desses ramos nós utilizamos lá na quarta-feira de cinzas, né, que foi utilizado lá no mês de fevereiro, né? Foi daí que foram feitas as cinzas, né, padre, dos Exatamente, ramos, né? Isso mesmo, né? Então, na quarta-feira de cinza, né, a cinza Sim. que nós recebemos, a Sim. imposição das cinzas, né? Exato. É justamente, né, aquele ramo que foi bento no domingo de Ramos, né? Legal. E foi guardado durante o ano todo, né? Isso. E é usado então na quarta-feira de cinza para fazer a imposição nos fiéis. Muito bem. Nós temos também perguntas, né, que o pessoal já mandou para a gente, né, Leteia? Temos perguntas aí Isso. dos nossos amigos internautas. Isso mesmo, Robson. O programa, mesmo sendo gravado, padre, tem alguns internautas que estão espertos aí, já mandaram algumas perguntas para a gente a respeito. Ótimo, então vamos responder, né? Porque são temas que nós temos, né? A Páscoa, por exemplo, é um tema que temos muita... as pessoas têm muita curiosidade, né? Tem muitas dúvidas também. Então, eles já mandaram algumas perguntas para a gente. E aqui nós temos uma. Olá, padre. Todo ano vou na missa de ramos e pego alguns ramos para levar para casa. Eu não sei como utilizar esses ramos, então mantenho eles guardados até no ano seguinte. Como posso utilizar esses ramos bentos no decorrer do ano? E o que faço com os que sobram do ano anterior? Muito bem, a pergunta muito boa, né? E eu vou assim explicar, né, e orientar, né, as pessoas que estão nos acompanhando, né, que tudo aquilo que é abençoado se torna um sacramental, né? Então a igreja ensina assim, né? Tudo que é apresentado para ser abençoado, né? Então se torna algo sagrado, né? E a igreja até chama como um sacramental, né? Então, a princípio, é um costume, uma tradição da igreja, né, que os fiéis, né, levem ramos nas mãos, né, nessa liturgia do Domingo de Ramos, né, e logo após a bênção, logo após a celebração da missa, né, cada fiel, né, tem o costume de levar para sua casa, né. A princípio, aquele ramo é algo abençoado, então se torna algo sagrado. O que é sagrado? Que já é tirado do profano, né, e recebe a bênção de Deus, né. Então, eu quero dizer assim que
o sacramental, né, como a água, como o sal, como, né, o óleo, que também é usado aqui na devoção de Santa Filomena, né, como qualquer objeto, né, que recebeu a bênção, então se torna um sacramental, assim também como o ramo, né? O ramo, né, ele não é um amuleto, né? Às vezes a pessoa pode entender, vai trazer uma força, né, vai transmitir para mim alguma coisa boa. Não é esse o sentido, né? Não é assim um amuleto, não é alguma coisa que vai assim trazer alguma coisa para mim, né? Um elemento assim, uma força superior. Não é nada disso. É algo sagrado, é algo bento e é algo que está ali para nos ajudar, né, a se aproximar mais de Deus, né? Então, uma sugestão, né? A igreja assim não fala especificamente o que deve fazer com o ramo, onde deve colocar ou não, né? Porque aí fica a critério de cada fiel, né? Mas uma sugestão, você pode pegar o seu ramo, né? Que foi abençoado na missa, né? Colocar assim eu vejo assim muito comum, eu vejo nas casas, as pessoas colocam no crucifixo, né? Na imagem de um quadro, na imagem de um santo, né? Num lugar assim dentro da sua casa, né? Então aquilo que vai te ajudar, né? A você se encontrar com Deus, né? E pode ser queimado, nunca é jogado fora, né? Porque nós nunca podemos assim jogar nada que é abençoado no lixo, jogar fora, né? Então sempre é bom lembrar que é para ser queimado, né? Então se de repente você na sua casa, né? Você que está nos acompanhando tem aí um ramo há muito tempo que está aí com você, né? O que você vai fazer com ele, né? Você pode então estar queimando esse ramo, né? Em sinal então de respeito, né? Com aquilo que é sagrado. Ok. Tem uma outra pergunta, Robson. Ok. Padre, é comum, é normal, né? A pergunta aqui, é normal enterrar em um jardim? Pode ser enterrado, né? Pode ser queimado, né? Pode ser enterrado ou pode ser guardado, né? Então, é algo assim, né, que pode ser feito sim, né? Eu mesmo, né, aprendi isso. Não só o ramo, mas uma imagem, né, uma coisa que foi benta, uma coisa sagrada, que se torna um sacramental, né, pode também ser enterrado. Não, mas no caso do ramo, eu não preciso queimar o ramo para enterrar Não necessariamente, posso enterrá-lo né? inteiro. Pode ser queimado se quiser e depois enterrar a cinza, mas não é obrigatoriamente, né? A pessoa pode pegar e enterrar, assim como pode fazer com qualquer outro sacramental. Um óleo ou alguma coisa pode ser, sim, enterrado. Perfeito, né? Padre. Muito bem. Também lembramos também, quando falamos de Páscoa, né, Padre, sobre o Tríduo Pascal. O que seria, para o pessoal que nos acompanha, o que é o Tríduo Pascal? Então, o Tríduo Pascal, né, o próprio nome diz, né, trido, né, vem de 3, né? Então, são 3 dias, né, que a igreja, então, celebra o quê? A entrega, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Mas o interessante de perceber, né, que geralmente nas igrejas, né, nas comunidades, né, nós sempre fazemos o tríduo, né, como 3 celebrações, né? Então, tem o primeiro dia da celebração, o segundo dia, depois, né, o terceiro dia para celebrar um santo, padroeiro da comunidade ou alguma devoção específica. O tríduo ele é diferente. O tríduo não são 3 celebrações, né? Aí que está o diferencial. É apenas uma única celebração em 3 momentos, né? Então aí que está a diferença, né? Gostaria de estar, né, esclarecendo para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? A grande diferença, né? Que o tríduo, né, embora seja, né, 3 dias ou embora seja, né, vamos dizer assim, 3 momentos, mas consiste numa única celebração que se inicia na quinta-feira santa, né? E encerra com a Páscoa, né? Com a ressurreição de Cristo. Já que você comentou que antecede, né, a quinta-feira, então o que a igreja celebra, Padre, nos dias da Semana Santa que antecedem a quinta-feira? Ótimo, né? Uma boa pergunta, né? Então, assim, oficialmente, nós temos apenas uma única celebração, né? Oficial da igreja, né? Não tem outra, né? O que nós temos são, vamos dizer assim, são devoções, né? Então, devoções têm
várias devoções. Nós podemos então comentar algumas devoções, mas vamos, né, a responder essa pergunta fundamentada, né, naquilo que, né, que consiste o que a igreja celebra, né? Então nós temos apenas uma única celebração que é chamada celebração do Crisma. Do Crisma. Né? Isso, a celebração do Crisma. Né? O que consiste nessa celebração? Então, é uma celebração que ela é obrigatoriamente, deve acontecer, né, antes do Tríduo Pascal. Né? Então, ela não pode, não pode acontecer, vamos fazer depois do Tríduo, ou decorrer do Tríduo. Não, ela sempre deve acontecer antes do Tríduo Pascal, ou seja, antes de iniciar a Quinta-feira Santa, né? A igreja então nos propõe a celebração da missa do Crisma, né? Que é uma missa diocesana, né? Então é o bispo que vai presidir, não é o padre, né? O padre apenas vai, né, co-celebrar, né? Os padres são os cooperadores do bispo, então eles vão apenas co-celebrar, estar junto com o bispo, mas somente o bispo é que tem então essa autorização, né, para poder fazer essa missa do Crisma, ou também é chamada missa dos Santos Óleos, né? Então a igreja, ela se reúne geralmente na catedral, né? A catedral ali que está a cátedra, né? Ali que está a sede daquela igreja particular, né? Daquela determinada diocese, né? Então o bispo convoca, né, todos os padres da sua diocese, né, todo o clero, né, então todos os padres se reúnem em torno do bispo, né, e é bonito também perceber a união, a unidade, né, então é a igreja, né, que está ali presente em torno do seu pastor, do seu bispo, né, e lá nessa celebração dos Santos Óleos, ou celebração do Crisma, o que acontece? Acontece a bênção, né, dos 3 óleos, né? Na verdade, seria 2 bênçãos e uma consagração. O óleo do Crisma é consagrado. O bispo consagra o óleo do Crisma, né? Que depois vai ser usado na administração dos sacramentos, né? Consagração de igreja, administração do sacramento, é usado o óleo do Crisma. Então, ele é um óleo que é consagrado nessa missa. Depois nós temos também a bênção, aí já não é consagração, né? É apenas o óleo do Crisma, né, que é consagrado, e também o bispo dá, né, a bênção sobre o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos, né, que é o óleo administrado, né, para a unção dos enfermos, que somente o sacerdote, né, é que pode administrar esse sacramento, né? Então é interessante perceber que acontece então que a consagração do óleo do Crisma e a bênção do óleo dos catecúmenos, né, que é o óleo do batismo, e também acontece a bênção do óleo dos enfermos, né, que é o óleo que vai ser depois, né, levado aos enfermos, né? Então, e também um outro elemento fundamental nessa celebração, né, dos Santos Óleos, celebração da missa do Crisma, é a renovação, né, das promessas sacerdotais, né? Então todos os padres, né, renovam o seu compromisso, renovam as suas promessas, né? Renova então o compromisso que fez com Deus, né? Junto com o bispo, né, todos os padres, né, se reúnem e ali então fazem a sua renovação, e também é necessário que tenha um representante de cada paróquia presente nessa missa, um representante leigo, né? Toda a hierarquia da igreja, né? Primeiro o bispo junto com o seu clero e também, né, o povo de Deus, que são, né, os leigos, né? Então deve ter uma representação também das paróquias, né? E algumas dioceses eu já vi que o próprio bispo entrega os santos óleos para os padres, né? Porque o padre recebe os santos óleos naquele dia, né? E eu já vi também o padre entrega nas mãos do leigo, né? Não que seria uma coisa obrigatória, mas eu já vi assim muito bonita essa representação, né? Que o bispo consagra o óleo do Crisma, abençoa o óleo do catecúmeno e o óleo dos enfermos, e depois o próprio bispo entrega para o padre que vai administrar esses sacramentos, e o padre, por fim, entrega para o leigo, né? O leigo que vai guardar, os representantes vai guardar consigo, né? E depois vai ser levado
para o uso da sua comunidade. Inclusive, durante uma missa, isso é apresentado, né? É apresentado, exatamente, né? Faz a apresentação. Né? Entra o casal, o leigo ou a leiga, entra com esses óleos até o altar. Né? Então, respondendo à pergunta, o que a igreja celebra antes do tríduo pascal, basicamente, né? Oficialmente, seria apenas essa celebração a missa dos Crisma. Santos Óleos, né? Ou missa do Crisma. Tá. Mas aí entra as devoções, né? Aí eu vejo que fica, né, a critério. Às vezes tem diocese que propõe, né, algumas devoções, né? Mas devoções são coisas assim, vamos dizer assim, em nível particular, né? Que tem devoção ofício de trevas, né? Tem a devoção da via sacra, né? Tem procissões, né? Então tudo isso são devoções que foi surgindo com o povo, né? E que tudo isso também nos ajuda, né? Tudo isso é importante para vivenciar também, né? Com mais fervor, né? Essa Semana Santa, né? Mas oficialmente seria então só essa missa. A missa do, né? Crisma. Muito bem. Aí chegamos à sexta-feira, né? O que a igreja celebra, padre, na sexta-feira da Semana Santa? Antes seria a quinta, né? Tem a quinta, exato, isso. O que antecede a quinta, aí temos a quinta-feira. A quinta-feira santa, né? Então vamos iniciar, né, a primeira celebração do Tríduo Pascal. Né? Perfeito. Então a primeira celebração do Tríduo Pascal é a chamada, né, Quinta-feira Santa. Ok. Né? Missa da instituição da Eucaristia, ou também chamado Missa do Lava-Pés. Lava-Pés. Né? Então muito tem bem. esses dois nomes. Né? Pois não. Então o que acontece? Né? A primeira coisa que nós temos que entender, né? Quero deixar assim bem claro para as pessoas compreender, essa missa ela precisa ser, né, nas vésperas, ou seja, quando o sol se ponha. Né? Então, quando o sol se ponha, né, quando está assim, já estamos entrando né, no escurecer, né, no anoitecer, né, aí então celebrar essa missa. Antes disso, né, já não pode ser celebrado, né? Então ela propriamente, né, a liturgia, ela tem todo um significado, né, tem todo um sentido, né, que seja então, né, celebrado após o sol, né, se pôr, né, e vai então escurecer, né? Então essa missa nós assim temos 3 pontos, né, fundamentais para que nós possamos entender, né? Nela acontece na verdade não que acontece, mas nós estamos assim celebrando, fazendo memória, né, a instituição da Eucaristia, né, a instituição do sacramento do sacerdócio também, né? Então Jesus institui o sacerdócio, Jesus institui a Eucaristia e Jesus também nos entrega o mandamento do amor, né, que é representado no lava-pés, né, que é um gesto assim muito significativo, né, que representa para nós o mandamento do amor, o Cristo que veio para servir, né, o Cristo que deu a sua vida a serviço do próximo, e assim também nós somos chamados a imitar esse sacramento do amor, né? Então, na missa da Quinta-feira Santa, né, é uma missa assim solene, ela começa com solenidade, né? Por quê? Porque nós estamos celebrando, né, junto com a igreja, nós estamos celebrando a instituição da Eucaristia, né? O próprio Cristo, né, antes de se entregar na morte de uma cruz, ele se entrega por nós na Eucaristia, ou seja, é um ritual, né, eucarístico. Depois, na Sexta-feira Santa, né, nós vamos falar também logo mais, né, mas aí é a entrega, né, a entrega de Jesus na cruz. Mas antes dessa entrega na cruz, ele se entrega por nós na Eucaristia, né? Então o próprio Jesus que celebrou, né, a primeira missa, né? Então ele já sabendo que ia ser entregue, né, para a sua morte de cruz, né? Então ele reúne com os seus apóstolos, né? E junto com os seus apóstolos ele institui a Eucaristia, né, como sacramento, como a presença dele, um Deus, né, que vai continuar presente. Ou seja, ele está dizendo, olha,
eu vou ser crucificado, né? Eu vou ressuscitar, vou subir ao céu, mas eu me entrego a vocês na Eucaristia, eu me dou, né? Eu estou presente, é a minha presença, né? Na Eucaristia. Então, por isso que a igreja, ela celebra com muita alegria, né? Com muita solenidade, né? Essa entrega de Jesus na Eucaristia, né? Mas a celebração, né? Ela vai assim, logo após o glória, né? Logo após aquele momento solene, onde que até os sinos tocam, né? Para poder se alegrar com essa instituição da Eucaristia, esse Jesus que vai permanecer conosco, logo tudo isso também, né? Vai, né? Vamos dizer assim, vai se apagando. Por quê? Porque nós começamos a entrar dentro, né? Do ritmo próprio da morte, né? Então aquela alegria, aquela exultação, né? Aquela solenidade, ela vai aos poucos se transformando num momento também de luto, né? No momento de dor, momento de entrega, né? Então na missa acontece tudo isso, na missa da Quinta-feira Santa. Nós estamos falando ainda da Quinta-feira Santa, né? Exato. Aí então, logo após o padre faz então a momento também, né, a representação do lava-pés, né, que sem dúvida alguma vem nos ensinar muitas coisas, né? O próprio Cristo que está lá a serviço, nós também somos chamados a vivenciar esse sacramento do amor, né, de estar a serviço, né? E aí o padre então, né, celebra-se a missa, faz a consagração da Eucaristia, e quando termina essa missa, na verdade ela não termina, né? Encerra aquele momento, mas ela não tem a bênção final, né? Não então tem a bênção final. Isso que é interessante perceber, né? Por quê? Porque ela vai continuar no dia seguinte, né? Então acontece o translado, né? Do Santíssimo Sacramento, né? Do próprio Jesus que vai ser transladado para um local de reposição, né? De expiação, né? E lá a igreja vai ficar em profunda adoração, né? O próprio Senhor que se entregou por nós, né? De modo particular na Eucaristia. Muito bem. Aí sim temos a sexta-feira. Isso, né? E o interessante de perceber é que nós podemos, assim, pela lógica, podemos dizer assim, então Quinta-feira Santa é o primeiro dia do tríduo e na Sexta-feira Santa seria o segundo dia, pela lógica. Mas na verdade não é. Não. É ainda o primeiro dia, né? Então a Sexta-feira Santa, ela é o primeiro dia do tríduo. Que é a continuação da quinta. Que é a continuação da quinta, né? Então, é isso que é interessante perceber, né? A igreja, ela nos ensina assim, né? Que o tríduo começa na Quinta-feira Santa, depois do pôr do sol, né? E não termina na missa da instituição da Eucaristia, do lava-pés, não. Ela continua. Né? Na Sexta-feira Santa, né? Então, o que acontece na Sexta-feira Santa, né? É o primeiro dia, continua sendo o primeiro dia do tríduo, né? E nós temos então a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Consiste em 3 momentos, né? Essa celebração da paixão de Jesus Cristo, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa celebração que a igreja toda se reúne, né? Não é missa, né? Porque é o único dia que não se celebra missa, né? Então não existe missa nesse dia, né? É apenas uma celebração, né? Da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece então 3 momentos, né? Nós temos nessa celebração a liturgia da palavra, nós temos nessa celebração a adoração da cruz, e nós temos também o ritual da Sagrada Comunhão, né? Que não é missa, né? Então acontece 3 momentos, né? Para que nós assim possamos celebrar esse momento tão profundo da nossa fé. Não? Então, primeiramente, nós nos reunimos, né? Para escutar, né? A palavra de Deus que vem então falar, né? De como foi a condenação de Jesus, né? Desde aquele momento que ele foi condenado, foi preso, né? Aí vai, né, narrando, vai contando, né? A palavra
é proclamada para que nós assim possamos entender bem, né, o sentido, né, da sua morte, como que foi acontecendo aquele momento. Então a igreja, ela para escutar, para contemplar e para meditar o sofrimento de Jesus, né, que nós encontramos por meio da palavra, né. Logo após o momento da palavra, né, só voltando um pouco também, a celebração ela não começa com o sinal da cruz, né? Como eu tinha explicado anteriormente, né? É uma continuação, né? Então o padre não faz, né, o sinal da cruz, não. Ele já vai direto com o oremos, né? Porque está mostrando que aquilo que começou na Quinta-feira Santa, né, está continuando naquele momento, né, da celebração da Paixão de Cristo, né? Então, logo após a liturgia da palavra, né, acontece então a oração universal, né? Então a igreja ora por todas as necessidades do mundo, né? Então é o único momento, né, que nós temos aquelas diversas orações, né, que é obrigatório ter na Sexta-feira Santa, né? Então a igreja ora por todas as necessidades do mundo, né? Então, logo após essa oração, né, chamado de oração universal, né, acontece o momento da adoração da cruz, né? Mas o interessante de perceber, né, porque às vezes as pessoas podem até interpretar mal, mas como assim, né, adorar uma cruz? Na verdade, nós não estamos adorando aquela madeira. Nós estamos adorando o mistério, né? Aí que está a grande diferença, né? É um mistério da salvação, é um mistério da paixão, né? Que nós assim nos prostramos e adoramos, né? É muito profundo aquele momento, né? Que toda a igreja, né? Nós nos reunimos, né? E geralmente, né? O padre então ele eleva a cruz, né? E diz: eis o lenho da cruz, né? No qual trouxe para nós a nossa salvação, né? E depois, né, num gesto simbólico, né, de amor, de adoração mesmo a esse mistério, nós beijamos a cruz, ou seja, nós estamos beijando o mistério da nossa salvação que está ali sendo representado por meio daquela cruz, né? Então é um momento que a igreja ali, né, reconhece, né, o seu Senhor, o nosso Deus, esse Deus poderoso, tão grandioso, que morreu por amor a cada um de nós. Ele se entregou por nós, então nós assim adoramos, nós também nos prostramos, né, diante desse Deus com todo o respeito, né, com todo, vamos dizer assim, com toda a reverência, nós nos prostramos e adoramos, né? Logo em seguida do momento da adoração da Santa Cruz, né, tem o momento também da Sagrada Comunhão, né, que não é que aquelas hóstias, né, aquela comunhão não foi consagrada, né, na Sexta-feira Santa, mas foi consagrada então na Quinta-feira Santa. Então todos os fiéis, né, podem receber então, né, a presença de Cristo na Eucaristia, né? Então muito bem. Isso mais ou menos é o que nós celebramos. Tem muito mais coisa, né? Sim. Mas é só apenas um resumo, né, para que as pessoas possam entender, né, o que acontece então na Sexta-feira Santa. Lembrando que essa missa de sexta-feira acontece às 3h. Isso, que não é missa, né? Exato. Acontece às 3h. Na verdade, o horário oficial mesmo é 3h, porque é o horário que Jesus morreu. Mas, no entanto, dependendo de situações pastorais, ela pode também ser celebrada em outros horários, né? Como, por exemplo, eu mesmo, quando eu estava na missão lá no Mato Grosso do Sul, né? Nós temos 16 capelas, né? 16 comunidades. Então, como que eu vou celebrar 3h em todas as comunidades? Eu não posso estar ao mesmo tempo em outros lugares. Então, o que eu fazia? Eu começava 1h, eu já celebrava em uma, depois 3h em outra, depois 5h. E assim, indo. Não? Por necessidades pastorais, né? Ela pode ser celebrada também em outros horários, mas que seja no período da tarde. Né? Isso. Né? Então, isso é ainda o primeiro dia do tríodo pascal. Estamos no primeiro dia. Estamos no primeiro dia. Muito bem. Temos mais perguntas, Aleteia? Sim, nós temos aqui duas participações. A primeira delas: Padre, boa noite. Por que as imagens e a cruz existentes na igreja são cobertas com panos de cor roxa? Olha, na verdade, nós estamos celebrando e recordando
a morte de Cristo, né? E a cor roxa já é a própria cor do luto também, né? Roxo significa, né, luto, né? Assim como preto também representa luto, né? E é coberto simplesmente por sinal de respeito, né, ao Cristo que morreu. Cristo, ele está morto, né? Então, o nosso Deus, ele, naquele momento, estamos celebrando a sua morte. Nós estamos fazendo memória, né, da sua morte, da sua entrega. Então, o Cristo, ele não está vivo, ele está morto, né? Então, por isso que a igreja também, além de cobrir as imagens, né, ela tira também, né, a água benta, ela tira também a água que está na pia batismal. Não pode ter água na pia batismal, não pode ter água benta, não pode ter toalha no altar, não pode ter Eucaristia no sacrário, não pode ficar no sacrário, ela é tirada, né? O sacrário fica com a porta aberta, né? O que está representando? Né? O Cristo, ele está morto, né? Então nós vamos vivenciar com toda a nossa intensidade aquele momento, né, da sua morte, né? Então a igreja, ela tampa, né, as imagens, né, em sinal de respeito, sinal de reverência ao Cristo que morreu por nós, né? Muito bem. Tá, ok. E a outra pergunta, padre. Boa noite. Eu soube que durante a quaresma temos que fazer jejum e abstinência de carne todas as sextas-feiras. Essa informação está correta? O jejum não é somente na sexta-feira santa? Na verdade, não está correto. Não realmente, essa pergunta, não, essa afirmação não está correta, né? Não é somente às sextas-feiras. Não é somente na sexta-feira, não. Da quaresma, não. Né? Conforme a igreja nos ensina, dia de abstinência, dia de jejum, é toda a sexta-feira do ano todo, né? Okay. Então, a própria CNBB, né, vem nos orientar, os documentos da igreja vêm nos ensinar, né, que o dia da sexta-feira não é só a sexta-feira da Semana Santa e nem da Quaresma. É a sexta-feira do ano, a não ser que caia numa solenidade. Aí já é diferente. Pode ser que caia. Né, vamos dizer assim, caiu no dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí não, aí nós celebramos, né, com toda a solenidade, fazemos festa, né? Mas, no entanto, se não cair numa solenidade, toda a sexta-feira do ano, né, nós somos chamados, né, a igreja propõe para nós fazermos a abstinência de carne ou também de alguma outra coisa, né? Então, toda sexta-feira do ano todo, né, eu vou fazer alguma abstinência, né? A igreja propõe carne, mas se eu não quiser fazer de carne, né, eu posso fazer também de uma outra coisa, né? Então é necessário fazer essa abstinência para poder educar a nós mesmos, para poder lutar também contra as nossas vontades, contra as nossas forças. Então é necessário, né, muitas vezes frear, né? Quando o carro ele está andando muito apressadamente, o que o motorista faz? Dá uma freada. Assim também é na nossa fé, na nossa vida, né? Precisamos de uma freada, ou seja, dar uma parada, né? Nos abster de alguma coisa para minha própria santificação, para mim também vencer, né, as más inclinações que estão dentro de mim, né? Então, respondendo à pergunta, né, a igreja nos propõe que possamos fazer a abstinência toda a sexta-feira do ano, né? Não é só na quaresma, né? A abstinência de carne ou de ou uma outra coisa, né? Que eu sei que pode ser que seja uma outra coisa, né? Mas é obrigatório fazer, né, o jejum, né, na sexta-feira santa, né? Que é o jejum? O jejum, né? Eu vou me abster, eu não vou, né, tomar uma refeição principal, né? Que geralmente é o almoço ou a janta. Então, o jejum da igreja é isso. Eu vou me abster de uma refeição. E todos os católicos são obrigados a partir, né, da fase adulta, né, a partir dos 18 aos 60 anos, né, são obrigados, né? Então, se a pessoa não fez, né, de repente, não vou fazer não. Então, a pessoa também está ali cometendo até um pecado, né? Porque todos nós, católicos, né, estamos obrigados a fazer o jejum, né? E também a abstinência de carne, né? Ou seja, carne, né? Nem pensar.
Muito bem. Agora vamos para, acho que eu creio que seja o segundo dia, né, padre? O que acontece na vigília pascal. É isso? Na vigília pascal, na verdade, é o terceiro. Eu vou explicar o segundo. Vamos lá. Né? Nós falamos do primeiro dia do tríduo pascal, né? Quinta-feira Santa e continuando na sexta-feira Santa. Né? Isso. Olha que interessante, o segundo dia da nossa vigília pascal não se celebra nada. Nada. Tá. Né? Não existe celebração, Okay. não existe nada. Então, este é o segundo dia. Por que não celebra nada? Porque o Cristo, né, está morto. Né? O Cristo morreu. Né? Então, nós silenciamos diante deste grande mistério. Né? Então, o que acontece? O padre ele não pode, né, administrar sacramentos. Né? As pessoas enfermas não podem receber a comunhão. Né? As pessoas que estão precisando de algum sacramento naquele momento, a não ser por questão assim de vida ou morte, né? Vamos dizer, as pessoas tá ali morrendo, então ela precisa de um sacramento. Também aí, por misericórdia, né, o padre vai administrar o sacramento, mas é em casos assim extremos, né? Mas no segundo dia do tríduo, né, que é chamado de sábado santo, né? Santo. Não é sábado de aleluia, né? Não existe sábado de aleluia, foi uma coisa que o povo foi colocando, mas não existe, é sábado santo. Sábado né? santo. Nós então não celebramos nada. A nossa segundo dia do tríduo é para que nós possamos nos recolher dentro de nós, no silêncio, adorar o Senhor, mas não existe nenhuma celebração. Né? E não pode haver também administração de sacramento, né? Salvo, né, em questão, né, de justa causa, como eu expliquei. De repente a pessoa está lá morrendo, né, aconteceu um acidente grave, a pessoa está para morrer, então nesse caso pode, mas não se pode levar Eucaristia para os enfermos nesse dia, né? Não se pode fazer. É de recolhimento não, mesmo. É recolhimento, né? Não pode fazer batizado, não pode realizar sacramento nenhum, por respeito a Jesus que está morto. Então, o mundo silencia. Nós, católicos, nós cristãos, nos silenciamos diante desse grande mistério da morte de Jesus. Muito bem. E aí temos o domingo de Páscoa, né? O que a igreja vai celebrar no domingo de Páscoa? Na verdade, né, vamos, né, antecipar um pouco. Domingo de Páscoa, mas também, antes do domingo de Páscoa, nós temos a Vigília Pascal. Vigília Pascal. Exatamente, que é o terceiro dia, é o terceiro dia do nosso tríduo, encerrando, né, vamos dizer assim, o nosso tríduo, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar, que precisamos de entender sobre a Vigília Pascal, né, ela deve ser feita após o pôr do sol. Né? Aliás, após o sol se pôr, né? O sol está indo embora, está escurecendo. Exato. Então, é naquele momento, o sol se ponha, aí então o sol está indo embora, está escurecendo, é aquele momento que vai ser celebrado. A partir daquele momento, né? Antes disso, nós não podemos. Por quê? Porque ainda nós estamos no segundo dia do tríduo pascal, que é o momento que não se celebra nada, né? Certo. Então, a primeira coisa para que nós possamos entender, né, o nosso terceiro dia, que é a Vigília Pascal, é isso, é algo muito importante. Como que se celebra? Celebra depois que já está escurecendo, né? O sol já está indo embora, já está se recolhendo, já está vindo as estrelas, né? Já está anoitecendo, né? É naquele momento que nós, então, entramos, né, nessa solenidade. Aí é uma solenidade, é a mãe de todas as missas. A Vigília Pascal é a solenidade mais importante da igreja, né? Então, nós estamos celebrando o quê? A ressurreição, né? Na Vigília Pascal, como também na missa domingo de Páscoa, também se celebra a ressurreição, né? Mas se a pessoa já celebrou a Vigília Pascal, ela já celebrou a Páscoa, né? Então, a igreja recomenda, né, que vai também na missa no domingo, é muito importante, né? Mas naquele momento da vigília, né, é o ápice, né? É o momento que vai encerrar o tríduo pascal e é o momento que nós, então, estamos celebrando a ressurreição de Cristo, né? Então, essa vigília, né, o próprio nome diz, vigília é algo assim para a gente vigiar, um pouco mais demorada, é uma celebração que ela é mais assim
extensa, né? Então ela tem 4 rituais nessa celebração da Vigília Pascal, né? Acontece o ritual do fogo, acontece o ritual da palavra, acontece o ritual do batismo e acontece também o rito da Sagrada Comunhão Eucarística, né? Então, primeiramente, a igreja inicia com a bênção do fogo, né? O que seria essa bênção do fogo, né? Nós estamos, então, né, abençoando o fogo novo, o próprio Cristo que ressuscita pelo poder do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é representado pelo fogo, né? Então, naquele momento é tudo escuro, né? Nós começamos a celebração, né? Tudo escuro e lá está o fogo, né? Que está representando, né? O fogo do Espírito Santo, o Espírito que ressuscita Jesus, né? E naquele momento também onde acontece a bênção do fogo novo, né? Temos também o Círio Pascal, né? Que é então aquela vela grande, né? Sim. Que é representação, está representando o próprio Cristo, né? Então o Círio Pascal é acesa no fogo santo, né? Ou seja, esse fogo do Espírito Santo que ressuscitou Jesus, né? E naquele momento está iluminando a nossa vida. Nós saímos das trevas, né? Estava tudo escuro, né? Mas de repente o Cristo ressuscita, ou seja, o Cristo nos resgata das trevas, da escuridão e vem trazer uma luz nova, né? Uma luz para a nossa vida. Então acontece aqui naquele momento o círio é aceso. Interessante que o círio está com o ano, nosso ano, né? O ano, né? Esse ano 2020 também é gravado no círio, né? O ano que nós estamos vivendo, né? Para dizer que a Páscoa é hoje, a Páscoa é atualizada para a nossa vida, né? Nós estamos trazendo para a nossa vida esse acontecimento, né? Que vem novamente trazer vida para nós, né? Então é atualizado, né? Naquela solenidade, atualizado o sacramento da Eucaristia, como toda missa também acontece a atualização da Eucaristia, mas naquele momento de forma mais solene, né? Então acontece a bênção do fogo, logo após o ritual do fogo, nós temos também o ritual da palavra, né? Onde nós temos 9 leituras, né? Nós vamos escutar toda a história da salvação. Sim. Pode ser simplificado, né? Pode, né? A igreja também dá a possibilidade cada leitura seguida de um salmo, inclusive. Isso, cada leitura seguida de um salmo, a igreja dá a possibilidade também de simplificar, né? Sim. Não é obrigatoriamente fazer os 9, mas na liturgia em si está lá os 9. O que nós vamos fazer? Escutar toda a história da salvação, desde os nossos primeiros pais, né? Desde, né, quando Deus criou o mundo, vai lá, né, narrar os acontecimentos, os profetas, os patriarcas, né, as coisas que foram surgindo, até que se encerra, né, em Jesus Cristo, até que Deus envia o seu Filho, que sofreu por nós, que morreu por nós e que estamos celebrando a sua ressurreição, né, nessa Santa Vigília. Então, nesse momento da palavra, nós temos o momento do fogo, o ritual do fogo, né? Sim. Depois o rito da palavra, depois vem o rito batismal, né? Então, a igreja também orienta que nesse dia, né, aconteça também batismo, né? Mas mesmo que não tenha batismo, nós renovamos o nosso batismo naquele momento, sim, né? Por quê? Porque todo batismo nós mergulhamos na morte para ressuscitar com Cristo, ou seja, nós mergulhamos na morte para o pecado, para as obras das trevas e ressuscitamos com Cristo, né, para uma vida nova, né? Então, por isso que é muito significativo, né, o rito do batismo que acontece dentro da Vigília Pascal. Logo após, né, o rito do batismo, acontece também o rito eucarístico, né? Aquele momento onde que o padre também, né, depois de ficar sem celebrar a missa, né, na Sexta-feira Santa, né, ele então celebra a missa, né, sobre a luz do Cristo ressuscitado, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que é vitorioso, né? Ele é o Senhor, ele venceu, né, ele ressuscitou
e Ele está conosco, né? Então são esses quatro ritos, né? Só recordando aqui, né? O rito do fogo, depois temos o rito da palavra, depois nós temos o rito do batismo. E depois nós temos o rito, né, eucarístico. Né? Então a vigília pascal, ela é caracterizada por esses quatro ritos, né, que acontecem então nessa vigília. Né? Então mais ou menos seria isso. Né? Muito bem. Padre, isso, eu ter uma pergunta, padre. Se por alguma impossibilidade o fiel não puder comparecer nessa missa, e aí, eu posso comungar ou preciso me confessar antes disso? Na verdade, aí entra a mesma regra da missa de domingo, né? Aí entra a questão do preceito dominical, né? A vigília pascal, ela é o ápice, ela é a mãe de todas as liturgias, né? Se a pessoa não pode ir na vigília, né, ela pode ir também no domingo na missa, né, pascal. Agora, se ela não for nem na vigília, né, pascal, e nem na missa pascal, que acontece no domingo, né, aí então segue a mesma regra do preceito, né, de domingo, né, a não ser por motivos, né, justificáveis, né, porque é até bom a gente assim esclarecer, né, que é por motivo de doença, né, motivo de muito mais preferível que você fique lá cuidando do doente do que você ir na missa, né, porque a misericórdia, a caridade está acima de tudo, né, mas é fundamental, né, é de extrema importância e é preceito, né, que a pessoa esteja vivenciando, né, a vigília pascal, né, a celebração da Páscoa de Cristo. Ótimo, padre, obrigado. Muito bem. Padre, por que a celebração da Páscoa é a maior de todas as celebrações realizadas pela Igreja? Olha, sem dúvida alguma, né, que já foi até comentado aqui, porque nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando, né, a ressurreição, né, que nem tudo está encerrado na cruz. A cruz, né, é uma expressão forte. O Cristo que morreu na cruz para, né, nos dar vida, mas no entanto a cruz, ela não é o fim, né? A cruz é apenas um meio, né? Mas acontece, depois da cruz acontece então a ressurreição, né? Trazendo para a nossa vida, nós também vamos passar, né, pela cruz. A nossa vida é uma cruz, né? Jesus nos ensina isso. Cada um de nós temos a nossa cruz, cada um carrega a sua cruz, né? Nossa cruz, mas no entanto é a nossa Páscoa carregar a cruz aqui nesse mundo, né, que é a passagem. Mas a nossa Páscoa definitiva não é aqui nesse mundo, é também a ressurreição, né? Então, sem dúvida alguma, ela é a celebração mais importante, é a mãe das celebrações, né? Justamente porque nós estamos celebrando o ápice, que é a ressurreição, né? Porque sem a ressurreição não tem sentido nenhum, né? Tudo está, né, focado, tudo está, assim, vamos dizer assim, centralizado na ressurreição de Cristo. E interessante que toda missa nós também celebramos, né, a ressurreição, toda missa, né, de modo especial na missa de domingo, né, que é a missa de preceito, dia do Senhor, mas também todas as missas acontece também a morte e a ressurreição de Cristo, né? Mas no entanto a igreja ela soleniza nessa grande celebração, né, da vigília pascal. Muito bem. Para finalizar, padre, eu queria que o senhor desse para os nossos amigos que nos assistem em casa, pelas nossas plataformas digitais, quais as orientações que o senhor dá, né, para que nos acompanha, para bem viver a Semana Santa? Olha, as orientações, né, que eu dou, a primeira delas e a mais importante, né, é ir nas celebrações, né, participar do tríduo pascal. Não tem como eu vivenciar sem ir participar. Então, esse é o primeiro conselho. Perfeito. Né, e essa é a primeira orientação, né. Porque eu vejo assim que as pessoas chegam na Sexta-feira Santa, a igreja está cheia, né? Mas como eu disse, né, o tríduo pascal é uma única celebração, né, em 3 momentos diferentes. Então eu quero orientar as pessoas que estão me escutando, né, que possa participar, né, da celebração inteira. Não vamos participar só de uma parte, né, porque nós não vamos na missa. Eu vou na missa, chega na hora da homilia, eu vou embora, né? Volto no outro dia. Outra semana eu volto. Então, okay. Não.
vamos participar do tríduo completo, Ok. né? Na quinta-feira santa, sexta-feira santa e depois a vigília pascal, né? Então essa é a orientação. Participar, né? E vivenciar, porque não adianta também eu ir participar, né, de um ritual por preceito, né? E aquilo para mim, né, corpo presente. corpo presente. Então, vivenciar com toda a intensidade aquilo que está sendo celebrado. Então é participar, vivenciar, né? Trazer para a vida, né? Colocar um sentido espiritual, né? Para a nossa vida. Então tem muita coisa para nos ensinar, né? Muita riqueza que nós podemos aprender por meio, né, da Semana Santa, né? Então que isso possa realmente trazer algo para a nossa vida espiritual. Muito bem, eu queria que o senhor recebesse aqui, padre, os nossos agradecimentos, um pequeno mimo do nosso programa, por gentileza. Tá? Obrigado, agradeço. Tá? Espero que o senhor goste, tá? Que o senhor reserve um local especial aí para esse nosso pequeno mimo, né? E já agradecer já, padre, a sua presença aqui, o seu sim, né, para participar mais uma vez do nosso programa, né? Quando o senhor veio para cá não era esse cenário, né? Era um outro. Era né? um outro cenário. Já estamos num modelo mais novo, né? O padre Odair José de Finda, que veio de lá da paróquia de Santa Bárbara de São Paulo, da diocese de Santo Amaro, aqui para nosso programa, onde falamos muita coisa e com certeza teremos mais tempo para falar, né, sobre esse assunto que é a Páscoa, a mais importante festa cristã. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua presença, padre. Eu que agradeço a oportunidade, né? Fico muito feliz de poder partilhar, né, algumas coisas, né? Tem muito mais, né, como o senhor mesmo disse, né? Sim. Eu apenas, né, quis assim simplificar, né, dizer alguns pontos, algumas características da Semana Santa, né? Mas eu convido também, né, como sugestão a pessoa se aprofundar mais, né? Porque é uma riqueza muito grande. Com certeza. Então, muito obrigado pela Nós oportunidade. agradecemos. Padre, eu vou tomar liberdade de pedir para o senhor dar uma bênção a todos nós. Com certeza, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu peço agora que a Tua bênção seja derramada sobre a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando, que o Senhor derrama copiosas graças sobre a vida de cada um, vem curando todas as enfermidades espirituais e corporais, que o Senhor derrama paz, que o Senhor derrama, meu Deus, grandes bênçãos sobre a vida de todas as pessoas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. E nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui, nossos recados daqui do santuário. Voltamos já já.